Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus. Aqui é o professor Miguel Gomes e essas são as Gotas de Teologia para você e para mim e para cada um de nós que está aqui mergulhadinhos nas ondas abençoadas da Web Rádio Amparo. A quem vai o meu abraço fraterno, amigo para cada uma que faz essa obra de Deus acontecer. Você sabe, todo sábado, 13h, com repetição aos domingos, no mesmo horário, a gente tem o nosso encontro marcado, eu e você, com um aprofundamento de aspectos importantes da nossa fé, da nossa doutrina. E aí a gente está no ano especial na igreja, um ano litúrgico B, aonde o evangelho primordial que aparece nas liturgias, o evangelho que aparece na liturgia é o evangelho de São Marcos. E aí a proposta da gente começar esse programa, os primeiros programas, mergulhando um pouquinho no conteúdo desse anúncio feito por Marcos em seu evangelho sobre a pessoa de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele seria então o primeiro desses 4 evangelhos na ordem cronológica de composição, mesmo ele aparecendo na Bíblia ou nos textos do Novo Testamento em uma outra ordem. A gente já falou isso, certo? Ele aparece depois de Mateus na Bíblia, normalmente ele aparece aí nessa posição, mas no tempo, na história, ele é o primeiro dos 4. E o critério para deixar ele aí em segundo, provavelmente foi esse mesmo critério utilizado para os outros grandes blocos dos livros bíblicos. A utilização de cada livro pela comunidade, seja por meio da leitura no primeiro dia da semana, quer na utilização desses textos na memória do Senhor, onde os textos eram colocados como uma porta de entrada para uma determinada sessão. Então são critérios da comunidade, ok? Na prática de fé da comunidade. E aí isso aparece também na formatação dos textos na Sagrada Escritura, mas no tempo, a época em que esse texto foi escrito, ele veio em primeiro. E aí, justamente por isso, ele tem algumas características. Alguns especialistas dizem, inclusive, que esse evangelho ele poderia ser como que um espelho de um núcleo narrando esse querigma inicial. Querigma é esse primeiro anúncio sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse querigma inicial, a infância, o nascimento, outros elementos que são importantes quando a gente pensa na questão da historicidade do Messias, que de alguma forma vão aparecer posteriormente em outros textos sagrados, em outros textos evangélicos sagrados, né? Os textos referidos aos evangelhos. Em Marcos, esses elementos não aparecem, porque muito provavelmente, por ser um texto mais antigo, foi o primeiro em que foi escrito, esses elementos eles foram omitidos, porque os leitores desse texto ainda estavam ali próximos e conheciam esses fatos. Não eram pessoas distantes no tempo de Jesus, ao contrário, eles estavam aí bem pertinho dos primeiros fatos relativos ao ressuscitado. E aí a proposta desse evangelho é muito clara. A escrita de um itinerário formativo para quem quer seguir as pegadas de Jesus. Jesus deixou um caminho, todo um cuidado pedagógico para formar um grupo de pessoas que pudessem e quisessem estar com ele em qualquer situação, em qualquer circunstância. E aí, a esse grupo de pessoas, Jesus dá autoridade, uma autoridade que vem do seu próprio ser enquanto Deus. E aí ele concede essa autoridade a essas pessoas, a esse grupo de pessoas
que está ligada a Ele através de um segmento de vida, de um segmento de fé, de uma adesão existencial. E essas pessoas, portanto, na força da autoridade de Jesus, conseguem superar todas as forças adversas, tornando-se assim apóstolos de Jesus. A gente vai ver isso lá em Marcos 3, 13 a 15. Então, Jesus, inclusive, na força da sua missão, através de tudo isso que o Senhor deseja formar no ser daqueles que o seguem, constituindo os apóstolos, seguidores de Jesus, aquele núcleo mais pertinho dele. Para isso, ele vai ensinando um caminho, uma forma de ser, uma forma de estar, uma forma de segui-lo. E isso vai trazendo consequências. Por exemplo, a gente vai ver uma mudança na forma de entender família, não é? Não há uma separação do que seria fé ou o que seria religião de família, não é? Aqueles que assim entendiam faziam as suas práticas religiosas, as suas práticas de fé e totalmente, vamos dizer assim, sem nenhum compromisso de vida com aquilo que faziam ou agiam em relação à sua família, ao seu núcleo familiar. As pessoas aí entra a dinâmica do dentro e do fora de casa, por exemplo, onde vai aparecer essa questão em Marcos 3, 31 a 32. Jesus usa essa ideia de família e expande essa ideia de família, não é? A vida e a fé estão interligadas, o estar dentro, o estar fora, a gente já apontou isso aqui. Ele vai dizer que, na verdade, essa ideia de família aplicada a Jesus tem mais a ver com essa adesão total ao Mestre, estar onde Ele está, seguir os passos do Senhor. E nesse processo há um novo nascimento ocorrendo naqueles que se colocam nesse caminho, um novo nascimento existencial, morrendo muitas vezes para aquilo que são as formas limitadas de compreensão humana, como eu dizia aqui, uma ideia de família afastada desse segmento de Jesus, o que acontece no núcleo familiar não tem nenhuma relação direta com aquilo que tem a ver com a minha fé, e a fé não tem nada a ver com a vida, não. Jesus, ele veio plenamente sinalizar que nele tudo está integrado, tudo precisa estar integrado, e nessa integração há uma necessidade de um processo pedagógico, de segmento, de conversão e de mudança de vida. E Marcos tem esse objetivo de apresentar esse caminho para aqueles que se colocam nessa trajetória, se colocam nesse segmento de Jesus. Portanto, há um nascimento da carne, que é um nascimento que acontece independente do lugar, das condições, do tempo. Alguém recebe uma vida biológica, não é? E essa vida acontece num determinado contexto, num determinado local, mas essa vida ela é anterior a essas coisas no plano biológico. Porém, Jesus sinaliza um outro nascimento, né, que deriva dessa aceitação, exclusivamente uma aceitação da proposta de Jesus, o seu chamado a uma existência apontando para uma outra realidade. Então Marcos vai aprofundar esses elementos. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre as interpretações do Evangelho de Marcos, algumas possíveis leituras. A gente já está começando a se aproximar agora efetivamente dos textos
do Evangelho de Marcos. Todas essas aulas anteriores, essas gotas anteriores, pouco a pouco, para contextualizar a gente desse conteúdo importantíssimo que nos traz o Evangelho de Marcos. Espero você. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.